Olá pessoal, novamente aqui na sequência do nosso cursinho para que você entenda sujeito, ok? Eu vou sair da frente para não atrapalhar aqui o gráfico, porque senão você não vai conseguir enxergar. Mas eu vou ficar aqui e você vai ouvir minha voz, ok? Então, vamos juntos? Olha só, o que nós precisamos agora passar informação para você. Você está vendo um gráfico e você viu na aula anterior que o sujeito, então, é aquele responsável, não é, por passar uma informação lá para aquele nosso amigo predicado, concordar com esse predicado, concordar com esse verbo, não é? E conjugá-lo. Tá bom. Só que agora vamos mostrar para você os tipos de sujeito, como eles são. Gente, fiz um gráficozinho aqui para você, olha lá, ó, que nós sabemos que se você começar a descer, vamos descer por aqui, ó, descer para o lado direito. Ele diz, sujeito inexistente, o sujeito não existe. Então já começou a parar nele, ó. Se o sujeito não existe, nós vamos falar sobre isso, nós vamos te mostrar, ó. Por exemplo, trovejou a noite inteira. Olha a informação que você está recebendo, ó. Verbo impessoal, não é? Vamos falar sobre isso. Então, quer dizer, existe sujeito que não existe? E uma coisa assim, né? Sujeito inexistente, ó. Tá vendo? Agora, se o sujeito é existente, olha aí, ele aparece, ele pode, olha só, ramificar. E é o que nós vamos ver. Então, se o sujeito existe, você lê comigo, ó, alguém esqueceu a chave. Muito bem. Então vamos descer aqui. Alguém esqueceu a chave. Será que o sujeito é indeterminado ou o sujeito é determinado? Se você olhar comigo, ó, se o sujeito for determinado, é porque ele aparece ali. Então eu consegui achar. Olha lá, alguém esqueceu. Então o alguém apareceu. Ele pode ser apagadinho, ó, implícito, oculto. Ele também pode ser explícito. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Então, olha os nomes que você já viu, ó. Tá vendo? E ainda para baixo, se o sujeito aparece e é explícito, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Nós vamos passar todos para que você veja. Mas, o professor, lá em cima o senhor pulou aqui, ó. E quando o sujeito é indeterminado, ó, quando ele não passa aquela, nossa, quem será que fez essa ação, não é? Deixa aquela dúvida. Olha o verbo na terceira do plural aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, para você só conhecer o esquema sujeito, ou ele não existe, ou ele existe. Se ele existir, ele pode ser determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, ele tem toda essa ramificação aqui para baixo que você viu. E nós vamos agora, tintim por tintim, explicar para você como funciona isso. Então vamos lá, vamos começar. Ó, primeira coisa, gente, vamos lembrar aqui. Lembra daquele sujeito que não existe, ó? Sujeito inexistente ou existente, né? Vamos fazer uma pergunta aqui. Mas existe sujeito inexistente, tá? A primeira pergunta que eu quero te ensinar. Vamos fazer a perguntinha. A primeira pergunta é essa aqui. Existe sujeito nessas orações aqui para baixo, pessoal? Ó, não. Não existe mesmo. Então agora você já está sabendo. Olha, se você perguntar, existe sujeito? Não. Se o sujeito não existir, é porque acontece o seguinte: os verbos de fenômenos da natureza, eles não aceitam sujeito de maneira nenhuma. Por quê? Porque eles não aceitam pessoas para conjugar. Então, se o sujeito aqui, no caso, aparecesse, como que alguém vai nevar? Como que alguém vai ventar? Então, nós não temos isso. Então, em português, quando for fenômenos, não é, da natureza, os verbos são impessoais. O que são verbos impessoais? Não possuem pessoa. Eu, nem tu e nem ele conjugando aqui. Por isso é que é impessoal. Nós chamamos isso de infinitivo impessoal. E outra dica muito importante, singular em terceira pessoa. Esses verbos precisam ficar no singular. É a ideia geral. Por exemplo, choveu, não é choveram. Percebeu? Choveu muito. Então, seria um único item que mostra a situação toda. Ok, pessoal? Então, gravou? Sujeito inexistente, quando nós temos o que, gente? Fenômeno da natureza. Você fala, mas é só isso? É só com fenômeno de natureza que o sujeito não existe? Ah, mas não é mesmo, não é? Por exemplo, com o verbo haver, que é perigosíssimo. Quando o verbo haver, ele for usado no sentido de existir, no sentido de existir, e não existir, porque o verbo existir é outro verbo. Então, o verbo haver, haver, se você for usá-lo, ele vai também ficar sem sujeito.
Ele não existe. Olha só. Aí nós chamamos de novo verbos impessoais. Por quê? Porque não há pessoa que conjugue. O verbo por si só te passa a informação. Então o predicado é autônomo nesses casos. Vocês estão vendo? Ó, havia muitos. Ah, professor, mas não é haveriam, haverão. Não pode pôr no plural. Meu lindo. Terceira pessoa do singular. Esses verbos não podem ser pluralizados de maneira nenhuma. Então, se você olhar, olha lá, haverá milhares. Milhares não é o sujeito do verbo haverá. Por quê? Porque o sujeito dele não existe. Ele significa existir, então ele fica no singular em terceira pessoa e a informação foi passada. Não vai errar isso, hein? Por favor. Nós vamos fazer muitos exercícios e eu vou ajudar vocês, ok? Entendemos? Professor, mas então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu já vi umas vezes aí frases assim, ó. Choveram perguntas. Ah, mas espera aí. Não choveu chuva, não é? Você viu? Então, pera lá. Opa, foram perguntas. Ah, entendi. Não é o fenômeno natural. Seria a ideia metafórica do uso. Concordo. Então, nesse caso, você não pode falar que o sujeito é inexistente, não. Porque se o sujeito é quem conjuga e concorda, quem choveram? Vamos fazer as perguntinhas. Quem choveram o que choveram? Aí, perguntas. Achei. Perguntas, vamos inverter? Põe, faz a inversãozinha. Perguntas choveram. Eu achei o sujeito. Olha só. Ah, entendi. Se sai do sentido, por exemplo, do verbo haver. Gente, eles haviam estudado, não é existiam estudado. Ah, se o sentido não for existir, o verbo não vale. Aí para aquela regra do sujeito inexistente, vale para a regra normal. Então, ó, eles tinham. Entendi, professor. Aqui no caso, então, o sujeito é eles, o verbo não significa haver, por isso é que o sujeito existe aqui. Vocês estão vendo? E os verbos aqui são pessoais. O que é verbo pessoal? Eu não sei. A pessoa que conjuga. Aqui, a pessoa conjugando, ó. Eles haviam. Verbo pessoal. Ah, e perguntas, são elas. Elas choveram. Verbo pessoal. Lá no anterior, não havia eu, tu, ele e ela conjugando chover. Vocês estão vendo? Haver. Ok? Entendeu? Então, pessoal, vamos lá. Se você respondeu, então, a primeira perguntinha, falando para mim, o sujeito existe? Não. Então, nós vamos falar o seguinte, o sujeito lá é inexistente. Inexistente. Só que tem um problema, não é? E se eu responder sim, o sujeito existe, então nós vamos ter que passar para a próxima pergunta. Olha lá, se você falou sim, você vai falar para mim, o sujeito dessa oração pode ser determinado? Opa, vamos começar a perguntar. Você falou, olha, sujeito existe? Não, então inexistente. Se você fala, não, sujeito ali, sim, sujeito existe. Aí eu vou te perguntar, será que eu posso determinar? O sujeito pode ser determinado? Vamos lá, vamos fazer mais algumas questões. Roubaram meu carro. Eu posso determinar? Não, eu não consigo. Ah, já entendi. Então, peraí, o sujeito aqui agora existe, só que ele não está determinado. Por quê? Porque eu não sei quem está fazendo a ação de roubar o carro. Olha isso. Então é diferente de não existir. Aí o que eu fiz? Coloquei o verbo na terceira pessoa do plural para fazer isso, porque português aceita isso. Se você vai indeterminar a ideia, você já vai falar, olha, roubaram meu carro, não sei quem roubou. Então, se eu não tenho o autor da ação do verbo roubar, eu já vou te confirmar. O sujeito está indeterminado. Você fala, professor, então, quando o verbo estiver na terceira e eu não conseguir identificar quem está fazendo a ação de roubar, já entendi. O sujeito é indeterminado. Se eu não conseguir encontrar, porque se eu conseguir encontrar, aí já não é, né? Exatamente. Mas espera aí, professor, eu sei de uma outra informação também, que quando nós lemos a seguinte oração, ó, vive-se muito bem no interior. Precisa-se de professores urgentemente. Quando lemos isso? Vamos fazer a perguntinha.
onde está o sujeito aqui? Dá para determinar quem vive-se? Quem precisa-se aqui de... Não dá. Então, posso te falar uma coisa? Com essa construção, vive-se, precisa-se, com esses verbos aqui, não é? Que nós chamamos verbos, olha lá, o de baixo, verbo transitivo indireto, e o de cima, verbo intransitivo, com esses verbos na terceira pessoa do singular, nós não conseguimos descobrir quem vive ou quem precisa de alguma coisa aqui. Então, são construções também da língua portuguesa, não é? Que nós temos o sujeito indeterminado com um índice. Quer dizer que, se isso acontecer nessas orações, olha só, ó, vocês estão vendo? Vive-se muito bem ou come-se muito mal aqui na região, precisa-se de ajudantes, de pedreiro, alguma informação que você for passar para o seu leitor, não é? Nessa situação, que depois nós vamos entrar em mais detalhes nas próximas aulas, mas você já vai começar a saber aqui, isso aqui indica que não há sujeito para a ação de viver e nem para a ação de precisar. Aqui nós não sabemos quem é que precisa e quem vive. Então, seria uma informação geral, uma informação genérica, não é? Agora, outra indicação. Quando acontecer essa estrutura, ó, você tem que lembrar, o verbo vai ficar no singular. Então, se você for usar vive-se, come-se, precisa-se de, necessita-se de, com essa construção, nós sabemos que, então, o sujeito é o que mesmo? Indeterminado. Nós não conseguimos saber quem vive, quem precisa, quem come, não é? Tudo bem, pessoal? Mais informações sobre esse tipo de construção em uma próxima aula. Mas você já deve estar pensando, falar, professor, então, se aparecer esses verbos na terceira pessoa do singular e eu realmente não conseguir determinar quem faz a ação de viver ou de precisar, eu estou com o sujeito indeterminado? É isso mesmo. Muito bem, pessoal. É isso daí. Então, vamos lá. Ó, mais um pouquinho de informação. Quer dizer, pessoal, se você respondeu, então, não, para essas perguntas, olha, o sujeito aqui eu consigo determinar, e você falou não a essa pergunta, você já sabe, não é? Então, aí nós conseguimos ver o sujeito indeterminado nesses casos. Você viu que legal? Mas agora, e se eu falar sim para essa pergunta, conseguir achar o sujeito? Você vai ter que agora partir para a próxima aula, não é? Que é o próximo vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso. Se nós respondermos sim para uma pergunta, falar, eu achei o sujeito que existe, nós vamos te falar no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse aqui, ok? Eu volto com vocês aqui na sequência da aulinha. Até o próximo vídeo. Já se inscreva no canal, deixa seu like aí e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.